Opa galera, tudo certo? Sejam aqui muito bem-vindos à casa do meu TCC Tá On para falar de enfermagem, falar de TCC e falar de ciência. Eu me chamo Thiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. E já que o nosso objetivo, a gente alucina em que você seja independente para fazer o seu TCC, na aula de hoje eu vou falar de 10 dicas para você fazer o TCC sem depender de ninguém. Vambora? Tá preparado? Então vem para cá que é hoje que você vai parar de ficar dependendo de alguém e vai fazer o seu TCC por conta própria. Vambora! Vamos lá então, galera! A primeira dica para você ficar sabendo para fazer o TCC sem depender de ninguém é essa daqui, ó. Escolha do tema relevante, beleza? Como é que você faz para descobrir se o seu tema é relevante? Primeiro passo é saber se existe literatura suficiente para você realizar a sua pesquisa. Sim, o conhecimento científico ele é histórico e social. Não existe um conhecimento novo sem partir de conhecimentos anteriores. A propósito, seria muita prepotência nossa ignorar conhecimentos anteriores para poder construir um novo. Então, assim, você precisa de literatura para poder embasar o seu estudo. Então, coloque algumas palavras-chave relacionadas ao seu tema no Google Acadêmico e veja quantos artigos aparecem para fazer a sua pesquisa. Com no mínimo 10 artigos já dá para fazer um trabalho razoável. Tiago, e se tiver menos que 10? Não existe uma regra se é 10, se é 11, se é 12, mas você precisa ter um mínimo de literatura suficiente para poder embasar o seu trabalho, tá certo? Então, o primeiro ponto é saber se existe literatura suficiente. O segundo ponto é saber se o seu tema é relevante. Já disse isso aqui algumas vezes, mas é importante a gente repetir. Como você sabe se o seu tema é relevante, se ele é bom, se ele vai fazer diferença no serviço, na vida das pessoas? Então, você precisa responder 3 perguntas. Pergunta número 1. O seu tema vai ajudar a resolver problemas de um setor, de um serviço ou de uma instituição? 2. O seu tema vai ajudar o indivíduo, um grupo ou a sociedade em geral? E 3, o seu tema vai fazer avançar o conhecimento científico ao responder o seu problema de pesquisa. Então, com essas 2 situações, você consegue, então, o primeiro ponto para fazer o seu TCC sem depender de ninguém. Escolha de um tema relevante. Pessoal, a segunda dica para você fazer o TCC sem depender de ninguém é esse aqui, ó. Estabeleça um plano de pesquisa. Quando eu digo plano, eu digo o seu projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa ainda não é a pesquisa propriamente dita, mas é aqui, ó, é o plano intelectual. Então aqui você precisa estabelecer todas as etapas da sua pesquisa e como você pretende alcançar uma a uma. Precisa desenvolver um problema de pesquisa, o objetivo, a justificativa, o referencial teórico, a metodologia que você vai utilizar para responder o seu problema e alcançar o seu objetivo. Além disso, um orçamento e um cronograma bem desenvolvido para você saber aonde está começando, qual é o seu limite de tempo, que etapas você deve acelerar, que outras etapas você deve desenvolver e trabalhar mais. Então, plano de pesquisa, ou seja, o seu projeto de pesquisa bem desenvolvido é o alicerce, é a base que vai manter a sua casa de pé, tá certo? É a casa de tijolo dos 3 porquinhos, é um plano de trabalho bem desenvolvido. É isso, galera. O terceiro passo que você deve se ligar para fazer o TCC sem depender de ninguém é esse aqui, ó. Revisão bibliográfica, tá certo?
a revisão bibliográfica, aquela revisão de literatura extensiva, vai permitir que você aumente a sua bagagem teórica sobre o assunto, tá certo? Então, como é que você pode fazer isso? Leia artigos, leia livros, leia outras fontes de pesquisa para você aumentar o seu aporte teórico. Você não vai conseguir fazer um trabalho de conclusão de curso se você não domina de forma teórica o tema que você está proposto a desenvolver. Além disso, desenvolvendo a parte teórica do tema, você encontra lacunas do conhecimento que podem ser então preenchidas com a sua pesquisa e dessa forma o conhecimento avança, tá certo? Fazendo uma boa revisão de literatura, você vai escrever a sua introdução mais fácil, vai escrever o seu referencial teórico, vai utilizar a teoria do referencial teórico para escrever os seus resultados e escrever a sua discussão. Então, uma revisão bibliográfica bem feita é um outro pilar importantíssimo para você fazer o seu TCC sem depender de ninguém. O quarto passo para você fazer o TCC sem depender de ninguém é esse aqui, ó. Estrutura do seu TCC. Porque muita gente fica perdida, não consegue sair da folha de rosto, porque não consegue organizar as ideias, não consegue organizar o pensamento. E fazer um TCC sem organização é a mesma coisa que montar um objeto sem manual de instruções. A gente vai perder o tempo, o dobro ou mais de tempo em tentativas e erros. Então, se você tiver a estrutura do seu TCC já montada, fica muito mais fácil para você desenvolver as ideias e argumentos. Então, se liga lá, qual é a estrutura de qualquer TCC? Você tem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Não vou entrar em detalhes aqui, já disse aqui isso diversas vezes aqui no canal. Então, o elemento pré-textual é aquele que vem antes do texto para identificar o seu trabalho. Os elementos textuais, eles vão formar o conteúdo do seu trabalho propriamente dito, e os elementos pós-textuais, principalmente as referências, vão linkar quais foram as fontes que você utilizou para fazer o seu TCC. Esse é um dos pilares do meu TCC tal, é a organização. Com a organização, você consegue então clarear suas ideias e saber qual é o passo que você está e qual é o passo que você deseja chegar, tá certo? Então, uma estrutura bem montada do seu TCC pode te ajudar e muito a fazer o TCC sem depender de ninguém. O quinto passo para você ficar ligado e fazer o seu TCC sem depender de ninguém é esse aqui, ó. Definir um método para o seu TCC. Por que você precisa definir um método, pessoal? Porque TCC é uma pesquisa científica e diferente de qualquer outra pesquisa que você faz, eu vou dar uma googada, vou olhar no Google, vou pesquisar tal coisa. Uma pesquisa científica, ela necessita de um método, tá certo? Imagine, por exemplo, se eu disser que descobri, por exemplo, a cura para o HIV. Eu digo, para curar o HIV basta você pular 3 ondinhas em noite de lua cheia e tomar um copo de Coca-Cola. Aí você vai chegar para mim e falar, Thiago, então eu vou fazer isso, eu vou pular 3 ondinhas e lua cheia e tomar um copo de Coca-Cola e não curei. Lógico que esse exemplo ele é muito exagerado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu defino um método e utilizo aquele método, isso vai permitir que outras pessoas possam verificar se o meu trabalho está coerente ou não, tá certo? Se ele é confiável ou não, se aquele método me permitiu resolver o problema de pesquisa que foi proposto. Então, estabeleça um método próprio para que possa responder o seu problema de pesquisa e atingir o seu objetivo. Definindo um método adequado para o seu problema de pesquisa, você vai definir também, linkado ao método, os instrumentos de coleta de dados e análise do material
que você vai utilizar, tá certo? Então, um método bem escolhido para responder o seu problema de pesquisa e atingir o seu objetivo do TCC é primordial para você, para a sua pesquisa ter cientificidade, que é peculiar aos trabalhos de conclusão de curso. É o primeiro ponto, é o primeiro contato que você tem com a ciência, então o método é fundamental. Pessoal, a sexta etapa que você deve seguir para fazer o TCC sem depender de ninguém é essa daqui, ó, feedback, né? Eu estou supondo que você não tenha um orientador para fazer o seu trabalho, então feedback é importantíssimo. Do que se trata o feedback? Tenha retorno de colegas ou até de outros professores parceiros para poder te ajudar no seguinte sentido. O trabalho de conclusão de curso, o trabalho científico, deve ter a linguagem mais simples e acessível possível. Então, leia, compartilhe o seu trabalho com outros colegas de outras áreas que não conhecem o seu tema. Se eles lerem o seu trabalho e entenderem do que você está falando, isso quer dizer que você está no caminho certo. Além disso, esteja sempre aberto para ouvir críticas construtivas. Na ciência, a crítica construtiva é um caminho importantíssimo para o crescimento do conhecimento. Então esteja sempre aberto a críticas construtivas, a revisar o seu trabalho e compartilhar ideias com outros colegas. Fazendo o trabalho assim, em comunidade, recebendo feedback de outros colegas, ó, Thiago, talvez um outro colega possa ler o seu trabalho, eu não entendi essa frase, talvez você queira dizer uma coisa na cabeça, mas não consegue traduzir no papel. E aí quando um colega seu lê, não consegue entender o que está escrito, pode ser uma ótima oportunidade para você refazer, reescrever o que você tentou dizer da primeira vez e melhorar a escrita. Então, dessa forma, fazendo um trabalho em grupo, você pode sim suprir a necessidade de um orientador e pode receber insights interessantíssimos para construir o seu trabalho cada vez melhor. Então, o sétimo passo que você deve ficar atento para fazer o TCC sem depender de ninguém é esse aqui, ó. Verifique as normas da sua instituição. Geralmente, cada instituição tem um livrinho de normas. Você precisa certificar que o seu trabalho possui a estrutura e os requisitos, o formato necessário que atenda então os requisitos da sua instituição. Dessa forma, você garante pontos valiosos, porque o seu trabalho vai estar dentro dos critérios de avaliação da banca e da instituição que você está fazendo o TCC. Pessoal, o oitavo passo para você fazer o TCC sem depender de ninguém é esse aqui. Revise o seu trabalho. Então, após você concluir a escrita do seu TCC, você deve revisar o seu trabalho de forma muito cuidadosa. O que você deve prestar atenção? Ortografia, gramática, clareza, coesão e coerência. Lembrando que o seu trabalho, TCC, assim como outro trabalho científico, não requer vocabulário rebuscado, difícil, nada disso. Quanto mais simples o seu trabalho, melhor será. Mas entenda, simples não quer dizer coloquial. O seu trabalho não deve ter gírias, ele deve ser de fácil entendimento, tá certo? Então você deve prestar muita atenção à questão ortográfica, né? Erros ligados ao português são ruins, ficam de impressão ruim para a banca, erros relacionados à gramática e à clareza do seu texto, tá certo? Um parágrafo deve se comunicar com o outro. Por isso, utilize sempre os conectivos, as conjunções para poder fazer as pontes de um parágrafo com o outro. Se necessário for, edite o seu trabalho para melhorar a qualidade do seu texto. Pessoal, o nono passo para você fazer o TCC sem depender de ninguém, mas esse aqui eu vou deixar um asterisco.
Por que estou deixando um asterisco? Porque eu não o considero obrigatório, tá? Considere a possibilidade de você contratar um revisor profissional para revisar o seu trabalho. Tiago, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Beleza, se você não tem dinheiro para contratar um revisor profissional, não contrate, tá? Agora, se você tem essa possibilidade, contrate, porque o revisor profissional pode te ajudar a encontrar erros ortográficos e gramaticais no seu trabalho e pode aumentar a qualidade do seu trabalho. Quer dizer, é um adendo, é um plus que você pode ganhar para quando a banca analisar o seu trabalho, reparar o mínimo de erro possível e ver que realmente se trata de um trabalho de qualidade. O 10º passo para você fazer um TCC sem depender de ninguém é esse aqui, ó. É a avaliação da banca. Muita gente fica com muito medo nessa parte, fica morrendo de medo da banca e tudo mais. Aqui você tem que ficar preparado para responder as perguntas e defender suas ideias ao longo da avaliação. Então, nada mais, não tem segredo nenhum. O que você precisa fazer é conhecer o seu trabalho em profundidade. Precisa conhecer o seu problema, o seu objetivo, qual é a justificativa do seu trabalho, o referencial teórico, o que aquele referencial teórico embasa o resultado, as discussões e as considerações finais. Se você conhece o seu trabalho em profundidade, quando a banca te arguir em determinado ponto, você já conhece. Aliás, você conhece muito mais do que a própria banca que está lendo o seu trabalho há poucos dias. Por isso que o TCC ele é importante. Você aprende com o processo. Então, você que trabalhou desde o início no seu TCC, você passou passo a passo, ponto a ponto. Então, se você conhece o seu trabalho em profundidade, você vai saber defender as suas ideias quando a banca te arguir. É simples assim. Lógico que tem a questão da ansiedade, a preocupação, afinal de contas, eu preciso passar no TCC para pegar o meu canudo. Mas se você, ao longo do processo, se dedicou e conhece cada etapa do seu trabalho, você está pronto para responder qualquer pergunta da banca e dessa forma, sim, garantir o seu sucesso acadêmico. E essa é só a primeira de muitas vitórias. É isso, galera! Se você quiser fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador, você precisa querer. Você quer, se você quiser, ninguém te segura. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e compartilhar esse vídeo com os amigos. E se você não gostou, que compartilhe com os inimigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!